Você já ouviu falar em contas de compensação, mas não sabe exatamente como utilizá-las? Você não sabe onde está previsto o uso de contas de compensação? Ou ainda, você não sabe a interferência das contas de compensação na ECD e na ECF? Então esse vídeo é para você. Bom, inicialmente eu vou mostrar para vocês a base legal que fala sobre as contas de compensação. E aí, dali a gente vai falar um pouquinho sobre ECD e sobre ECF. Vamos então lá na norma brasileira de contabilidade que fala sobre isso, que é a resolução aqui, a ITG 2000, tá? Essa ITG 2000, deixa eu botar ela aqui em cima para vocês verem, ó, ITG 2000, que fala sobre a escrituração contábil, é norma essencial para todo contador. Então, essa norma aqui é o básico do básico, todo contador tem que ler. E ela é curtinha, tá, gente? Não tem nem desculpa para ler, porque ela é bem curtinha e ela traz as regras essenciais de uma boa escrituração contábil. E ela fala, então, aqui na linha 29 e 30, sobre o que são, né, as contas de compensação. Então, eu vou lendo os trechinhos e vou explicando para vocês o que são as contas de compensação e vou trazer exemplos também. Olha só o que ele fala. Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que resultem em assunção de direitos e obrigações da entidade, cujos efeitos serão materializados no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade. Então, ele não modifica o patrimônio agora. Ele poderá, talvez, quem sabe, modificar o patrimônio no futuro. Então, vejam que contas de compensação são contas extrapatrimoniais. Se elas são contas extrapatrimoniais, significa que elas não afetam o meu patrimônio. E aqui está o primeiro erro que muitos contadores cometem quando a gente fala de conta de compensação. A pessoa vai lá e cria conta de compensação dentro do ativo, conta de compensação dentro do passivo. Já está errado. E por que está errado? Conta de compensação, como eu disse, são contas extrapatrimoniais. Ativo e passivo são contas patrimoniais. Então, se as contas de compensação, elas são extrapatrimoniais, elas não podem estar dentro do ativo e do passivo. E eu digo para vocês que uma boa parcela de contadores que fazem uso de contas de compensação colocam de maneira equivocada dentro do ativo e do passivo. Infelizmente, por não observarem esse item 29 dessa ITG 2000. Quando ele fala que constitui sistema próprio para controle, ele está falando justamente que dentro do teu plano de contas contábil, a gente tem que ter isso separado do ativo e passivo. É como se você tivesse, por exemplo, grupo 1, ativo, grupo 2, passivo, grupo 3, receita, 4, custos, 5, despesas, e o grupo 6, por exemplo, poderiam ser as contas de compensação. E aí dentro dela eu posso ter 6.01, compensação ativa, 6.02, compensação passiva. Obviamente que eu vou desmembrando, né, porque as contas analíticas elas têm que ser no mínimo grau 4, então eu teria, por exemplo, 6.01, compensação ativa, 6.0101, comodato, por exemplo, já vou explicar o que é o comodato, 6.01.01.001, bens recebidos em comodato, essa seria a minha conta analítica, por exemplo, né? E aí a gente vai debitar as contas de compensação ativa, 6.01, e creditar conta de compensação passiva, 6.02, de modo que o grupo 6 sempre vai estar zerado. E, infelizmente, o que muitos contadores fazem é criar dentro do ativo e dentro do passivo essas contas de compensação, o que está errado, porque elas não fazem parte das contas patrimoniais. E o problema, ele pode se agravar quando, além de colocar dentro do ativo e do passivo de modo equivocado, esse contador, de repente, faz lançamentos contábeis que interagem, né, com contas de ativo e passivo. A pessoa debita, por exemplo, uma conta de compensação ativa e credita uma conta do PL ou uma conta de resultado ou credita uma conta do passivo.
E aí, para fins da ECD, vai bater porque débitos e créditos estão batendo. Ele está entendendo que essa conta de compensação faz parte do ativo ou passivo. Porque você classificou equivocadamente dentro do grupo 1 ou dentro do grupo 2, dentro do ativo ou do passivo, né? Só que quando chega lá na ECF, dá problema. E eu já peguei algumas ECFs com problema de diferença de débitos e créditos, porque a pessoa fez lançamento em conta de compensação em contrapartida a alguma conta patrimonial ou de resultado. E por que na ECF dá problema e na ECD não dá? Bom, eu vou mostrar aqui a ECD um detalhe para vocês, depois a gente volta aqui para discutir esse item 30. Aqui na ECD, como vocês podem observar, ó, a gente tem, para cada conta analítica, a indicação da natureza da conta, né? Então, nós temos 6 tipos de natureza. A natureza 1, que é ativo, a natureza 2, que é passivo, e assim, gente, a natureza, ela não tem a ver necessariamente com o código da conta. Eu poderia ter aqui na minha conta caixa, ó, ao invés de 1.1.01, de repente a minha conta caixa é número 13, tá? Ou ela é de número 265. A numeração, que pode ser tanto aquele código extenso, 1.1. alguma coisa, como pode ser aquele código sintetizado, ela não tem a ver com a natureza, né? A gente tem que avaliar, essa conta, ela é ativo, então a natureza é 1. Ela é passivo, então a natureza é 2. Ela é patrimônio líquido, então a natureza é 3. Aqui também tem um erro, não é objeto do nosso vídeo de hoje, mas já que estamos vendo isso, eu vou fazer um comentário rápido a respeito. Existe um erro muito comum na classificação de naturezas de conta que fazem parte do patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido está dentro do passivo, a maioria das pessoas, quando classificam aqui na ECD, colocam que a natureza é 2. Só que para fins da ECD, as contas do patrimônio líquido, apesar de fazerem parte do passivo, elas têm natureza própria, que é a natureza 3 e não a 2. Se você colocou a natureza 2 na ECD, não deu problema. Só que chega lá na ECF, ela vai dizer assim para ti, você está usando uma conta referencial do patrimônio líquido para uma conta de natureza 2 passivo. E aí vai dar problema. Na verdade, vai te dar uma advertência. E quando você tenta resolver essa advertência e muda a natureza na ECF de 2 para 3, ela passa a dar erro. Porque natureza de conta tem que vir certo da ECD. Você não pode arrumar isso lá na ECF, tá? Então, atente-se para as naturezas que eu estou mostrando para você. 1 ativo, 2 passivo, 3 PL, 4 contas de resultado. Aí a gente tem a natureza 5, que são para as contas de compensação. Então, imagine que você tem o grupo 6, que é para conta de compensação, 6.01 compensação ativa, 6.02 compensação passiva. E aí você coloca então para esse grupo 6 que a natureza dela é 5 contas de compensação, tá bom? A natureza 9 são para as contas transitórias, um exemplo clássico de conta transitória são as contas de resultado do exercício. Tá, e por que não dá diferença na ECD e vai dar diferença na ECF? Imagine que você colocou equivocadamente a conta de compensação dentro do ativo e dentro do passivo. Mas você colocou aqui que a natureza dela é 5, conta de compensação. Na ECD, apesar de você colocar que é conta de compensação, como você fez lançamento para débito e crédito e o teu ativo e o teu passivo tá batendo, né? Ainda que você tenha feito lançamentos com interações entre contas extra-patrimoniais com conta patrimonial, o seu ativo passivo está batendo, ele não vai dar erro. Chega na ECF, ele dá erro pelo seguinte: você indicou que ela é uma conta de compensação e quando eu indico que essa conta aqui é uma conta de compensação, eu não devo ter conta referencial. Então, deixa eu excluir isso aqui, ó. Então, vejam que para contas que eu indicar que elas são de compensação aqui, natureza 5, eu não vou ter conta no plano de contas da Receita Federal para indicar, eu não devo indicar. Aí, claro, se eu fizer a interação entre a débito numa conta de compensação e a crédito uma conta do passivo, por exemplo, vai chegar lá na minha ECF, eu tenho essa conta do passivo mapeada, mas a conta de compensação não está mapeada, porque ela não deve receber mapeamento. Aí chega na ECF, débito e crédito não vai bater. Claro, porque o erro está em dois momentos, duas situações. Primeiro, porque tu colocou dentro do ativo e passivo contas de compensação e ali elas não deveriam estar. E segundo, porque você fez interação entre contas de compensação e contas patrimoniais e você não pode. E por que não? Porque
Voltando na resolução na ITG 2000 aqui, né, na norma de contabilidade, porque ela fala que eles constituem sistema próprio de controle, ou seja, não pode estar dentro do ativo passivo. Juliana, mas ainda não ficou claro para mim. Então, para que a gente vai usar esse negócio? O que seriam exemplos de contas de compensação? Aquilo que não altera o teu patrimônio neste momento. Por exemplo, empréstimo. Eu emprestei esse celular para você. É o famoso comodato, está previsto lá no Código Civil. Bom, quando eu empresto o bem para você, o bem é seu? Não, né? Se o bem não é seu, você pode registrar no seu imobilizado? Não pode. Você pode registrar ele no seu estoque? Não pode. O bem não te pertence, você não pode vender algo que não te pertence. Então você não pode colocar no seu estoque, você não pode colocar em imobilizado, propriedade para investimento, intangível, nada disso, porque ele não é um ativo seu. Juliana, então como que eu vou controlar que esse celular não é de minha propriedade, mas está sob minha posse? Eu vou controlar isso fazendo uso das contas de compensação. Aí é onde entra o débito em compensação ativa, o crédito em compensação passiva, que está lá no meu exemplo no grupo 6. Pode ser que no teu plano de conta seja grupo 7, grupo 8, não importa. O que importa é que esse grupo tem que ser um grupo próprio, onde este grupo sempre vai estar zerado, tendo em vista que as interações vai ser sempre dentre eles, sempre entre contas de compensação, tá bom? E olha só o que ele continua dizendo aqui no item 30. Exceto quando de uso mandatório, por ato regulador, a escrituração das contas de compensação não é obrigatória, ou seja, o uso de conta de compensação não é obrigatório. Você poderia estar controlando isso extracontabilmente, ou seja, fora da contabilidade. Quando que você tem que fazer obrigatoriamente dentro da contabilidade? Quando tu tiver um órgão regulador que exige isso. Por exemplo, você é uma instituição financeira e o Banco Central exige que você faça controle de conta de compensação. Você é regulado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamenta a tua atividade. Se a ANS exigir, você faz uso da conta de compensação. Mas essas contas, como eu disse, sempre farão parte de um grupo próprio. Juliana, que outros exemplos de contas de compensação a gente estaria, utilizando? Quais outras situações a gente estaria utilizando conta de compensação? Bom, eu já falei do comodato, que é o empréstimo de bens. Poderia entrar aqui também a remessa em demonstração, a remessa para conserto, Então, essas operações que não afetam o meu patrimônio. Ou aquela remessa, por exemplo, que você faz o seu estoque, Tá ali e você faz só aquela notinha para movimentação, para a pessoa sair vendendo esse produto e depois ela retorna ao estabelecimento para a gente fazer a contagem. Por exemplo, ela saiu com 20 cadeiras para tentar vender. E aí ela foi, de porta em porta, tentar vender as 20 cadeiras. Quando ela volta, ela diz, olha, eu vendi 12. Aí sim que vai ser emitida a nota de venda, da venda dessas 12 cadeiras e ela retorna então com essas 8 para o estoque. Veja que foi uma saída temporária de estoque. Neste caso, a gente controla que essa saída temporária das 20 cadeiras é em conta de compensação. Quando a pessoa volta e presta contas de que vendeu 12 cadeiras, e devolve as 8, e aí sim a gente emite essa nota da venda das 12, aí a gente faz o lançamento inverso em contas de compensação dessas 20 cadeiras e faz a venda da cadeira, debita banco ou clientes e credita receita pela venda das 12 cadeiras e baixa efetivamente desse estoque essas 12 cadeiras que foram vendidas, tá? Então, contas de compensação, elas serão utilizadas em situações que a gente não tem alteração neste momento do nosso patrimônio. E elas devem constituir sistema próprio, ou seja, dentro do teu plano de contas, ela tem que estar destacada, ela não pode estar dentro do ativo, nem do passivo, nem do PL, nem das contas de resultado. A natureza dela é natureza 5 e ela não deve receber contas lá no plano de contas referencial, ela não deve receber mapeamento com o plano de contas referencial da ECF, certo, minha gente? Então, o que eu queria falar sobre contas de compensação era isso. Espero que tenha ficado claro a minha explicação e espero que de agora em diante você não tenha mais problema com o uso de contas de compensação. Se você gostou do vídeo, encaminhe para os seus colegas, indique, inscreva-se no canal,
clica aqui no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e se quiser fazer parte do canal no Telegram, onde semanalmente eu envio conteúdos para as pessoas que fazem parte do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí é só você acessar e fazer parte do canal para receber também essas novidades. Bom, eu espero ter ajudado e até a próxima!